Fala galera, tô aqui de novo mais uma vez trazendo novidades para vocês. Muito legal, eu descobri uma ferramenta muito interessante. Queria dar destaque aqui que no meu canal eu tenho meus partners, são os patrocinadores, sempre tenho destaque deles, mas eu não tenho aqui algo que, cara, vi um negócio novo, porque não é meu patrocinador, eu não vou falar disso. Eu achei muito interessante a ferramenta e por isso eu vou trazer aqui para vocês. É uma ferramenta que ajuda a entender melhor quem é o cliente com uma perspectiva que não é apenas daquela questão restrição de crédito. A gente vai conhecer a ferramenta logo, logo. Mas antes, roda a vinheta. Muito bom. Então, como eu falei, eu trouxe aqui hoje para uma conversa comigo o Gabriel. Gabriel, que eu não esqueço o nome, porque é o nome do meu filho, né? Então, o Gabriel, ele é da Ibratã e vai contar um pouquinho sobre uma ferramenta que está transformando a forma de eu identificar risco de um cliente, mas ele vai falar um pouquinho sobre que nível de risco é esse. Antes, não posso esquecer, você que está comigo aqui, já aproveita, curte o canal, compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Toda terça e quinta tem vídeo novo aqui. Agora sim, sem mais delongas, vou chamar aqui Gabriel da Silva Jaques. Muito bom, Gabriel, prazer receber você aqui. Há muito tempo a gente não falava, já tivemos contato aí, tive contato com a Ibratã há muito tempo atrás, fazia um tempo, e agora você está aí com novidades, cara. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco da Ibratã aí, fica à vontade, por favor. Perfeito, obrigado pela recepção, Tameline, sempre muito bom trocar ideia com você, agradeço a oportunidade de falar aí para todos os acompanhantes do seu canal, aquilo que a gente está fazendo hoje com a Ibratã e com o Sharp 55. E, aliás, vou parabenizar você de novo pela grande escolha do nome do seu filhote aí, né? Boa, foi, Gente, pensei, quando eu escolhi, pensei, falei, cara, vai ser o anjo da minha vida, e graças a Deus tem sido há 18 anos, muito bom. que coisa boa, Deus abençoe. Obrigado. Tameline, bom, você já conhece aí da Ibratã, faz sentido apresentar um pouco mais para o público. A Ibratã vai fazer 30 anos agora em janeiro, daqui a pouquinho, trabalhando exclusivamente com risco de crédito. Então, nós temos aí um belo histórico, uma bela reputação construída por essa empresa ao longo desses anos, aí dentro do setor de risco financeiro, dentro do setor bancário, um pouco também dentro de seguradoras, cooperativas de crédito, dentro do varejo de eletromóveis. E esse histórico de 1996 até 2022, ele veio seguindo numa crescente muito frutífera, muito gratificante e linear, até que a gente tenha chegado ali em 2022. Em 2022, depois de pandemia, a gente percebeu uma escalada vertiginosa na inadimplência de pessoas jurídicas, especificamente. E foi um período onde o Brasil começou, estou ensinando o vigário a rezar missa aí, né, Tameline, mas é importante colocar esse contexto. À vontade. Então, o que a gente percebeu ali foi o seguinte, um misto daquilo que já assola o mercado brasileiro em termos de administração e condução de empresas, aquela questão do empresário misturar o seu bolso com a própria empresa, a empresa acaba fechando, mas nós também percebemos um percentual bastante preocupante de um oportunismo. Se eu for sumarizar a história, era basicamente o seguinte, se eu chegasse no banco lá do Tambellini, eu digo, Tambellini, me empresta 5 mil. O Tambellini diz, para pessoa física tal, não posso, obrigado. Se eu volto 6 meses depois com uma empresa debaixo do meu braço, eu digo, olha, essa aqui eu fundei há 6 meses atrás, nós estamos trabalhando, por exemplo, em construção civil, aquilo que estava bombando lá em 2022, estava todo mundo querendo fazer a sua reforma dentro de casa, estava todo mundo passando mais tempo em casa e vendo que os problemas ali precisavam ser reparados. E aí eu digo, olha, para essa minha empresa, estou fazendo acabamento, está sendo um sucesso, me manda aí 50 mil. Aí, poxa, o Tambellini olhava aquela empresa, score bacana, o sócio não tinha nada que fosse assim flagrante, e daí, beleza, toma aí, 50 mil, vai fazer negócio, sucesso, falamos no mês que vem. E aí eu desaparecia com o dinheiro.
Então, o que aconteceu? Muita gente se deu conta de que uma empresa teria muito mais crédito para aportar, para receber, do que uma pessoa física. Então, a gente tinha esse combinado do cenário brasileiro aí em 22. Então, o que acontece? Quando a gente viu esse combinado de cenários, nós percebemos que todo mundo estava tomando o mesmo tipo de dano em termos dessa inadimplência de PJ, e mesmo todo mundo rezando o rosário, como se diz, né? Todo mundo lá usando os birôs restritivos, os cadastrais, os seus motores de decisão, e isso continuava acontecendo. Legal. Quando nós olhamos para isso aí, Tamerine, a gente fez o seguinte, poxa, nosso direcionamento de pesquisa estava muito mais voltado à construção de informação, porque se está todo mundo construindo a lição de casa bem, qual é o insumo que está faltando? Para a gente poder separar aí melhor o joio do trigo. Legal. E dessas experimentações, nós tínhamos aí informações já de bastante tempo, onde nós começamos a angariar de tribunais de justiça, aí por uma parte do HSBC, quando o HSBC operava seguros aí no Brasil, nós atendemos aí todas as verticais do HSBC, da parte de concessão e risco, até que o HSBC deixasse o país, aí quando teve a compra do Bradesco, ficamos também com o Losango fazendo isso, e daí nós resolvemos cruzar essas informações com aquilo que nós tínhamos com o Tribunal de Justiça, para ter uma leitura um pouco melhor de conduta. E ali a gente passou a ter um match bem interessante. Que aí não sai do crédito em si, né? Da capacidade de pagamento, e você vai para o outro C, né? Que é o caráter, tudo isso. Isso mesmo, Tamerine. A gente começou a descobrir que você tinha muitas pessoas com um momento bom no aspecto do cumprimento das suas dívidas e um histórico complicado. Mas também tinha muita gente com um momento ruim e um histórico muito bom. Porque se a gente voltar para esse recorte de 2020, poxa, você teve muita gente que ficou prejudicada por aquele momento. Um casal na casa dos 40 anos, por exemplo, onde sofre uma demissão ou eventualmente as duas, você já tinha um financiamento, tem um filho estudando na faculdade, ali você teve um acidente. Só que é diante de uma vida de bons hábitos. E a gente começou a separar isso. Perfeito. E daí, diante dessa separação, nós conseguimos entender, e daí, claro, principalmente nesse exemplo que eu citei, uma empresa novinha, jovenzinha, sem cicatrizes, com um sócio, ela e o sócio vão ter basicamente a mesma conduta, ou seja, eu posso pegar a conduta do sócio e aplicar para a empresa, porque ele e a empresa são basicamente a mesma entidade. A mesma pessoa, exato. E daí é que nós começamos a ter os números, e daí a gente, eu nem posso mais usar essa expressão, né, Tamberini, mas de arrepiar o cabelo, mas aí é que a gente começou a ter, os resultados que nos fizeram aqui ficar bastante entusiasmados em termos de matching. A gente descobriu que essa avaliação de conduta, em muitos casos, ela era mais pesada do que uma fotografia da pontualidade das dívidas. Que legal, que legal. Um espaço para nossos patrocinadores. Queria falar sobre a Recupere, um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Uma alternativa hoje para você, inclusive, postergar a prescrição da sua dívida. O protesto é uma alternativa para isso. E a Recupere tem uma solução fácil, acessível e ainda com um portal de recuperação. Então, é uma alternativa muito legal para você. Grande abraço lá para o Ivan. Ô, Gabriel, mas vamos dar um passinho atrás. Você acabou indo direto para essa tua ferramenta já. E, cara, acho que você não falou um pouquinho, não sei se todo mundo conhece a Ibratan. Fala rapidamente da Ibratan. Eu conheci a Ibratan como um motor de crédito, né? Então, fica à vontade aí, por favor. Isso mesmo, Tamerine, obrigado. Então, o que acontece? Esses 30 anos aí de histórico que nós construímos, essa reputação que a gente tem e se orgulha tanto do mercado, é como fornecedor de motor de decisão. Nós desenvolvemos nosso motor em 1998, nosso primeiro case de sucesso foi com a Fininvest, quem tem idade suficiente se lembra disso aí, né? Eu tive lá. A gente tinha aí naquela época o caçulinha lá com quem disse que não dá no Faustão. Isso então, aí. naquele momento, nós fizemos aí a automação do trabalho de 94 pessoas com o motor de decisão. Nós tínhamos aí toda uma mesa de crédito que tinha suas complexidades e foi um trabalho bastante entusiasmante e bonito de se ver desenvolver. Depois que nós fizemos esse primeiro case de sucesso, aí nós aproveitamos um movimento da nossa reputação com ele no mercado, fomos aí para o setor bancário com o motor de decisão, que continua, claro,
sendo um produto oferecido pela Ibratan, é o Ibracred. Ele tem esse nome aí desde 2014, a gente sempre utilizava um nome mais técnico, lá naquela época chamava-se TTM, sabe como é que era? Quando a gente tem um DNA de tecnologia, a gente fica dando uns nomes meio de laboratório, mas aí o pessoal do marketing vem e bate na gente. Cheio de sigla, duro. É isso aí. Então, tem uma sopa de letrinhas aqui também de ferramentas, agora a gente está com uma plataforma, mas a gente tinha também essa sopa de letrinhas aqui também. É o que acontece em tecnologia. Então, o TTM virou o Ibracred, e o Ibracred hoje é um dos 2 produtos que nós oferecemos. Legal. O Ibracred continua atendendo clientes em todos os setores que eu mencionei anteriormente, e é com o qual nós somos aí muito bem recebidos pelo mercado. A Ibratan tem, inclusive, a benesse de que, se você quiser contratar o nosso motor, o nosso cliente abre as portas para você ir lá ver. Vem cá que eu te mostro o motor da Ibratan funcionando. E aí a melhor venda, né? O cliente recomendando, Pronto. Falando de você, é maravilhoso. Isso aí. É isso aí, Tambelina. A gente tem essa felicidade por trabalho de tanta gente durante tanto tempo sendo bem desenvolvido. Então, o motor de decisão, o Ibracred, e essa solução a qual eu acabei de mencionar é o Sharp 55. Pô, que legal. Então, vamos falar um pouquinho mais, né? Você falou um pouquinho dessa questão crédito e outras avaliações como reputação. Como é que você está vendo isso e hoje como é que é a conexão? Vamos imaginar que eu tenho um outro motor de crédito que não seja Ibratan. Eu posso me conectar ou ter uma consulta ao Sharp, por exemplo? Exatamente. Sem problema. Conta um pouquinho. Exatamente. Inclusive, hoje nós já temos integração com o motor da TransUnion, com o Crivo, já temos integração com o Neurotech, dentre outros motores do mercado. E o Sharp funciona exatamente assim, Tambelina. Ele é como uma consulta, comunica a API via API. Como um birô, por exemplo, que eu vou determinar em que momento eu faço a consulta dentro do meu fluxo de crédito. Exatamente Legal. assim. É bom falar com quem já conhece, né? Que isso. Uma parada rápida agora para dar destaque a nossos patrocinadores. Queria dar destaque à Assertiva, mais que inteligência e dados, soluções integradas para o seu ciclo de negócio. Se você precisa de soluções para crédito, prevenção à fraude e cobrança, conheça a Assertiva. Tem muita coisa interessante para você utilizar de lá. Grande abraço para o Ederson. Tá bom. Então, assim, o que você colocou muito bem, né? Nós estamos falando sobre avaliar uma outra esfera de informação. Nós estamos habituados a avaliar uma esfera cadastral, uma esfera restritiva, e essa que nós trazemos para o jogo agora é uma esfera reputacional ou de conduta. E nós temos aí um trabalho um pouco maior de fazer algumas conexões, porque como é novo, é diferente de você ter já um modelo que já foi testado e comprovado no mercado, mas essa solução agora, que tem 18 meses operando aí para o mercado amplo, ela já gerou resultados extremamente impressionantes também. Por exemplo, no caso do automotivo, nós temos um cliente cuja carteira over 90 foi reduzida em 32% por conta do uso da ferramenta. Então, que legal. Então, assim, o que a gente está descobrindo aí? A gente está descobrindo que quem vai financiar veículo tem um determinado comportamento que, se ele for configurado, eu preciso afastar do meu modelo, porque aquilo ali tem uma propensão a dar problema muito grande. Então, a gente começou a limpar... E aí é legal, né, Gabriel, que não tem a ver com o crédito em si, mas outras questões que impactam o cumprimento do negócio, né? Que interessante. Exatamente. E dentro desse aspecto, por exemplo, nós temos aí quando nós começamos a desenvolver a solução, nós vimos várias possibilidades. Esse era um dos perigos aí de dizer assim, eu vou usar essa solução aqui para quê? Então, no aspecto do trabalhista, por exemplo, foi uma que pareceu interessante, mas um dos nossos parceiros, inclusive a Predictus, faz um belo trabalho em enriquecimento de informação, eles nos conferem essa informação e eles atuam diretamente no trabalhista. Então, o que a gente fala em termos de risco, quando a gente está olhando aqui para o nosso campo, Tamberini, a gente está falando sobre concessão de risco ou análise de fraude, e daí a gente descobriu até uma outra coisinha aí, que é até a autofraude. Porque você tem aquela pessoa que é ela mesma, eu cheguei aqui, o Gabriel, com seu próprio documento, mas é aquele exemplo que eu mencionei antes. Eu não tenho a menor intenção de quitar, de honrar esse compromisso. Então, eu passo a identificação, pego o dinheiro e desapareço. E aí, tem cara que faz isso com o mesmo nome, né, cara? Nem se preocupa em... Com o mesmo nome. A gente consegue também identificar casos onde as pessoas vão utilizando nomes de outros, né? Infelizmente isso acontece bastante com o público feminino, que tem lá várias revisionais de vários veículos. A gente sabe que tem outra pessoa usando o CPF
dessa mulher, porque ela tem mais confiabilidade no modelo do mercado, a gente sabe isso também, porque a mulher tem um comportamento melhor que o masculino, o malandrão empurra lá a esposa, etc., busca o veículo e depois ele faz o trabalho dele. Então a gente acaba descobrindo um outro Brasil aí quando a gente olha para esse aspecto antifraude. Então aqui a gente tem uma tela de login e senha, aqui é o Sharp 55 na sua camada de visualização, porque ele tem uma camada de visualização direto para o público, onde nós desenvolvemos de maneira que você possa contratar pré-pago. Fazer então, consultas, né, específicas. E isso, você entra aqui com login e senha, e entrou, aqui em cima tem um crédito disponível, dentro desse crédito você vai gerando consultas. E aí aqui, quando a gente vê o meu histórico de consultas, ele já está trazendo os 3 resultados possíveis de um histórico do Sharp. Ou seja, aqui esses 100 processos, é um CPF onde a gente não tem processo nenhum nunca, e depois aqui nós temos um processo, um resultado que chama informar, que é uma pessoa que tem ações cíveis, que a gente chama basicamente a vida do brasileiro, eventualmente, que pega voo, a companhia aérea problema, tal, entra contra a companhia aérea, telecom, mas nada que desabone o crédito, é mais... Então, dependendo do caso, faz sentido olhar para essa conduta também. Porque a gente poderia ter aqui, vamos imaginar, um histórico de ações cíveis que envolvem danos morais. Quando uma pessoa tem um histórico de danos morais contra X, contra Y, contra Z, quando tem contumácia disso, a gente percebe, opa, esse aqui pode ser um devedor delicado de se tratar. Legal, mas aí você falou que você tem 3 status. Sem processo é o cara que não tem nada. Esse cara que é informar, por exemplo, numa situação dessa que você descreveu, o cara tem várias questões, estaria informar ou alertar? Isso, aqui eu tenho só informar, porque eles estão olhando aqui, a gente está usando o nosso algoritmo padrão, tá? Então, quando você contrata o Sharp no modelo Enterprise, você pode personalizar esse algoritmo e colocar alertas também customizados. Legal. Mas aqui, Tamirino, então, olha só, aqui eu tenho os processos que são sem classificação, todos de esfera cível, onde, por exemplo, nós estamos consultando um CNPJ, e eu consigo ver aqui um histórico de ações trabalhistas dessa empresa. Isso não necessariamente implica crédito ou imagem diante do setor, diante da realidade que você está avaliando. Depende da atividade do cara, o cara pode ter um volume grande e não é necessariamente culpa dele, né? Exato, e nesse caso aqui... Tem uma indústria disso também, né? A gente tem várias, né, no país. Sim, exatamente. Então, nesse caso aqui, por exemplo, você tem essa empresa, ela é do setor de segurança e limpeza. Como curiosidade, né? Então, 80% das ações trabalhistas do Brasil estão em segurança e limpeza, transportadora e construção civil. Entendi. Legal. Então, esse cara, ele no modelo padrão, ele está no informar. Isso, eu tenho aqui. Ele tem essa situação, que pode... Isso mesmo, eu tenho aqui. Perfeito. Desculpa aí, como eu não estou vendo você se mexer aqui. Então, aqui eu tenho uma classificação como médio risco dentro desse nosso algoritmo padrão, mas eu posso voltar aqui para um exemplo um pouquinho mais divertido de a gente avaliar aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui, eu tenho um CPF, eu seleciono ele aqui, e aqui eu apresento como um alto risco. Por que eu apresento como alto risco? De novo, a gente está falando sobre o nosso algoritmo padrão, então quando eu tenho uma pessoa com esse valor de somatório de ações, eu já considero que esse perfil traz um alto risco. Vou tirar essa ação cível e vou ver o que ele tem aqui. É uma ação dentro do Estado de São Paulo, que envolve indenização por dano material, mas também é um contrato bancário. Então, diante do fato de que essa pessoa é requerente quanto a um contrato bancário, isso muito provavelmente relaciona com um aspecto de inadimplência ou discussão de uma dívida. Quando a gente percebe uma possibilidade de discussão de dívida numa esfera judicial, a gente já traz um alertinho. E daí, depois disso, eu tenho um outro exemplo aqui, se eu não me engano é este documento aqui, e esse documento já é um problema bastante maior. Eu tenho aqui um algoritmo trazendo altíssimo risco. Eu vou ocultar essas duas por enquanto para a gente olhar a esfera cível. Então, dentro de esfera cível, olha só, eu tenho aqui já restituição de coisas apreendidas, mencionando aqui crimes contra o patrimônio. Estelionato, perfeito. Se eu abro aqui o lesivo à imagem, aí é que a gente vai ver como o sujeito tem um histórico mais complicado, porque as pessoas que se profissionalizam num comportamento problemático, elas fazem exatamente o que essa pessoa está fazendo aqui. Ó. Veja, eu tenho Piauí, Paraíba, Pernambuco, Maranhão,
Paraíba de novo, essa pessoa circula, porque ela percebe que se começa a reconhecer o perfil e o histórico dela naquele determinado lugar, né? E ela vai mudando. Então, diante disso, nós temos aqui, de novo, temos questões como furto qualificado, crime contra o patrimônio. Eu poderia até clicar aqui e ver a integridade do processo, saber mais informações, pegar esse link aqui e abrir lá dentro do TJ, se fosse o caso. Mas a gente já consegue trazer, a partir dessa leitura, e nós estamos trabalhando aqui, Tambellini, numa construção de parecer por IA, que ele próprio vai fazer, essa própria IA vai fazer a leitura que eu estou fazendo aqui a todos que estão assistindo, avaliar o histórico dessa pessoa, como lesiva à imagem, crédito... Já dá um resumo, né, de uma decisão. Exato. E perguntar qual é a operação que você quer fazer com esse documento. Operação X. E aí ele pode recomendar sim ou não. Porque também tem uma curiosidade. Eventualmente você pode ter alguém que é bom para um financiamento com garantia, mas não para um financiamento sem garantia. Claro. Ou alguém que pode ser ruim para o financiamento sem garantia, mas que nunca gerou um histórico negativo, por exemplo, para aluguel de imóvel. Então, a gente consegue personalizar essa avaliação e garantir mais vendas de qualidade para o nosso público. Legal. Pô, muito legal, Gabriel. Eu acho que é isso que a gente falou, né, cara? Eu estou aqui pensando no título do vídeo, tá. E é um pouco disso, né? É a avaliação de crédito além do risco do crédito, né, cara? É o risco de outras questões que a gente, às vezes, esquece de avaliar ou não está disponível. E é isso que o Sharpe está trazendo, né? Muito legal. Espaço agora para os nossos patrocinadores. Queria falar da Uni. A Uni, mais do que tecnologia, somos um grupo de pessoas dedicadas. Inúmeras soluções, principalmente uma IA excepcional, uma IA que conversa, não é só digitalizada, com digitação, e ela conversa e pode estar fazendo venda, cobrança, tudo aquilo que você precisa, pesquisa, tudo isso. A Uni é uma excelente alternativa, queria dar um destaque lá e mandar um grande abraço para o Paulo, grande amigo e parceiro. Não, beleza, Gabriel. Olha, eu acho que a gente tem aí uma ferramenta como uma alternativa. Eu até queria te fazer uma pergunta. Você tem hoje concorrentes diretos para o Sharpe? Como é que é? Olha, Tambellini, fazendo do jeito que a gente faz, coletando essa informação e gerando a inteligência que a gente gera em cima dessa informação, não tem. Nós temos uma empresa que está no nosso radar, chama-se Exato Digital, e eles fazem um dossiê que traz um amalgamado de informações. Agora, com essa ótica, e daí você sabe que a gente fica no meio onde às vezes ele é mais ou menos como tocar bateria, né? A pessoa pensa que é só sentar e bater, mas você tem que saber a sincronia da coisa. Claro. Então, aquilo que a gente leva de camada de inteligência sobre os dados, hoje o Sharpe 55 é exclusivo. Legal. Pô, bem legal, bem interessante. Cara, eu vou fazer o seguinte, vou pedir para você me deixar aí todos os contatos que você queira deixar na descrição desse vídeo. Quem tiver interesse em conhecer a Ibratam, o Sharpe 55 pode entrar em contato com eles através dos contatos que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ótimo. Muito bom. Ô, Gabriel, cara, acho que, fantástico, a gente passou aqui o recado que eu queria, acho que é uma solução importantíssima aí para o nosso momento. A gente sabe que a inadimplência hoje não é uma questão única, né? Ela tem N situações que podem ser simplesmente um momento que o cara ficou complicado e está realmente num momento difícil, ou pode ser a situação que o cara preveu já pegar aquele crédito para não pagar. E aí eu acho que o Sharpe traz uma solução aí para a gente ir além da questão da capacidade de pagamento pura. Muito interessante. Queria que você deixasse seu recado final aí para a gente ir encerrando. Então, pessoal, diante do que nós conversamos, aquilo que a gente tem demonstrado para o mercado é que existe uma importância muito grande em avaliar a conduta além do momento. Você tem que saber o momento? Claro que sim. Mas você tem que saber também o que aconteceu até chegar naquele momento para poder avaliar aquela pessoa, aquela empresa ou aquele grupo econômico, para você decidir se é o momento certo, se é a pessoa certa com quem você vai se relacionar, com quem você vai assumir algum risco aí. Estamos felizes por levar isso para o mercado e temos recebido aí só retornos positivos por todos os lados. É uma alegria muito grande. Muito bom. Quantos clientes já? 74.
Pô, cara, que maravilha, olha só, que beleza. Brasil todo, né? A gente está para o Brasil todo, sim. Legal. Gabriel, cara, queria te agradecer aí por mostrar essa ferramenta aí para a galera. Eu Obrigado a acho que você. fica aqui mais uma alternativa. A gente está no momento onde, cara, qualquer avaliação a mais que a gente possa fazer, né? Esse produto é um produto que ele paga por consulta, é isso? Isso, ele paga por consulta. Quando a gente está Legal. falando naquela interface que eu mencionei, ele pode ser utilizado como pré-pago, por exemplo, vou carregar e vou testar. Mas claro que daí no público que a gente conversa, né, Tambelini, a gente está falando aí sobre uma integração via API, que também é Claro. simplíssima de fazer. E depois disso você tem aí volumetria, do mesmo modelo que a gente trabalharia com motor de decisão. Muito bom. Beleza. Gabriel, pô, super agradeço. Sucesso para vocês aí. Para Conte com nós a todos, gente obrigado. aqui. Galera, queria lembrar você que está comigo aqui, ó, curtir o vídeo, Curte, compartilhar, isso aí. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tem muito conteúdo toda hora aqui. se não Gabriel, inscreveu, tá obrigado perdendo. mais uma vez. Galera, até a próxima. Tchau, tchau, Tambelini. Obrigado. Tchau, tchau.